imenso feliz. Ricos. Boa noite, iniciamos aqui um Última Hora. Hermano José diz-se tranquilo e confiante na justiça portuguesa. Há minutos, antes de iniciar o seu habitual espetáculo de terça-feira, o artista afirmou que depois de prestar declarações do processo de pedofilia, vai mesmo apresentar os Globos de Ouro. Neste momento, Herman não esconde a sua preocupação com a mãe, que diz ter, de qualquer forma, o conforto da justiça divina. Até sexta-feira, o apresentador considera que deve reservar silêncio. Vamos ver essa entrevista. Boa noite, Herman. Estamos em direto para a edição da noite da SIC Notícias. Queria lhe perguntar se neste momento está tranquilo perante esta situação. Estou tranquilo e então se entrássemos todos para ali, porque neste momento tenho uma grande preocupação, que são um grupo de pessoas que está ali sentadinha para me ver atuar, não é? E, portanto, essa é a minha maior preocupação. Mas há cuidado com o degrau, há uma coisa que eu não imaginava, que eu tive a oportunidade de dizer à TSF, é que a certeza da inocência dá-nos uma serenidade e uma paz que eu não imaginava que fosse assim. Portanto, e os amigos aqui esta noite? Os amigos é muito, muito bom. Sobretudo a minha principal amiga, que é a minha mãe, com quem eu hoje fiz um pacto maravilhoso. Que é, se as coisas não correrem bem, ela trata com a justiça divina e eu acredito na justiça terrena. Portanto, vamos fazer um pacto ótimo. Mantém essa firmeza, então, de acreditar que a justiça portuguesa é boa, que é justa? Mantenho, porque eu não, infelizmente, não nasci com o dom da fé. Ao contrário da minha mãe, que está melhor que eu. Portanto, só posso acreditar na justiça. E este é o momento certo para provar isso. Enquanto não fui notificado, como vocês, jornalistas, tinham todo o direito de dizer aquilo que eu pensava, a partir de agora tenho a obrigação de não dizer rigorosamente nada. Claro que farei um comentário, eventualmente, se justificar na sexta-feira depois de ser ouvido, mas não vou dizer rigorosamente mais nada porque não tenho esse direito. O Herman é um profissional do humor. Em circunstâncias como estas é fácil mantê-lo? Eu tive... Vamos lá para dentro. Nós estamos em direto para a SIC, é só essa a... Cheguem até lá, é preciso explicar. Estamos, de facto, numa situação complicada. Entendemos que Herman José não quer esta exposição pública, mas podemos ir conversando, de qualquer maneira. Não, vamos só aqui para o hall. O que eu vos dizia é o seguinte, agora esqueci-me da sua pergunta. Em relação a manter o humor numa situação tão complicada como esta. A maior prova que eu tive, a coisa mais difícil da minha vida, foi o meu pai morrer, que era o meu melhor amigo e a pessoa que eu mais amava, e no domingo seguinte estava eu ainda na terça-feira seguinte estava eu ainda na RTP a fazer o Herman 99, dizer boa noite, tudo bem, ter umas grandes piadas e continuar a fazer o programa e ter como convidado o Dr. Eduardo Barroso, que começou a falar da morte. Isto é que é realmente grave, porque não há volta a dar. O pai morreu, a vida passa a ser outra, e eu consegui e superei essa prova. A partir daí, é como se nós fôssemos bicéfalos. Portanto, eu tenho um cérebro de pessoa normal, que sofre e que se preocupa e que vai tratar este assunto com o maior respeito, que nunca vai deixar de manifestar a sua solidariedade pelas verdadeiras vítimas, que são as crianças. Portanto, jamais me vou pôr à frente do verdadeiro problema, mas tenho outra parte do cérebro, que é a minha profissão. E essa é completamente intocável, porque implica coisas muito sérias. Implica a minha relação com uma estação que acredita em mim, implica os meus autores e essa eu não posso perder. A hipótese de vir a ser considerado arguido neste processo? Com certeza, admito todas as hipóteses e estarei de peito aberto para todas as hipóteses. De qualquer maneira, convém explicar que uma notificação para prestar declarações no DIAP não é o mesmo que ir responder ao TIC, ao Tribunal de Instrução Criminal. Mas, de facto, o que tem acontecido é que a maior parte das pessoas que vai testemunhar neste processo acaba por sair como arguido. Isso, de alguma maneira, atemoriza-o? Não me atemoriza. Ou seja, a parte desagradável, que é o estar implicado no processo, o choque principal, já passou. A partir de agora, o que me atemoriza realmente é a justiça não funcionar ou que
futuras testemunhas ou futuros arguidos venham criar um barulho tal que inquina este processo, porque ele não pode parar. É dos poucos processos que não podem parar. Apesar de tudo, mantém essa convicção, então, de que o processo tem que ir até ao fim, sejam quais forem as consequências. Sejam quais forem as consequências. Mesmo que sejam para si as consequências que recaiam sobre si. Absolutamente. Estou preparado para todas, preparei a minha família para todas e, conforme disse, a principal, que é a minha mãe, que tem sido, curiosamente, o principal objeto dos telefonemas, quero-vos dizer que está excelente, porque tem uma relação com o divino que eu invejo, que acho uma coisa fantástica. E em relação aos amigos que têm hoje aqui? Considero a minha postura em relação à pé. Em relação aos amigos que têm hoje aqui? Não faço ideia. Especula-se muito, cada jornal escreve uma coisa, uns escrevem mais do que outros tratam melhor que outros. Portanto, até aqui temos também a especulação da imprensa. Eu não sei o que é que faria se fosse diretor do jornal, mas se calhar também não era grande espiga. Vou dizer principalmente a verdade. Nada mais que a verdade. Toda? A verdade sobre o crime mais hediondo de todos quanto há, chamado pedofilia, é que jamais, em tempo algum, seria capaz de cometer um crime desses. Jamais. Portanto, essa é a única coisa que eu vos quero garantir, que tenho essa obrigação. Sobretudo, depois de ver hoje a dignidade com que o Dr. Ferro Rodrigues fez precisamente a mesma coisa. De resto, as pessoas mais... O Dr. Ferro Rodrigues demorou nesta casa os seus 50 anos, curiosamente, e que é possivelmente das pessoas mais escorreitas e impecáveis que eu conheci até hoje. Portanto, depois de um homem daquela qualidade, agir como agiu, quem sou eu, pobre cidadão humorista, para me armar em herói? E hoje vai fazer aqui uma celebração... Nestes últimos meses, você tem estado desconfiado da justiça, porque sempre tem acreditado na inocência de Carlos Cruz. Companheiros, você neste momento tem todo o direito de desconfiar da justiça. A partir do momento em que é chamado a prestar declarações, já não tem. Percebe? Por que não? Porque passou automaticamente, se quer ser um cidadão lógico, a ter de confiar no sistema, como é óbvio. Então você desconfiava para o Carlos Cruz e confia para si, é isso? Não, a pessoa que desconfiava para o Carlos Cruz e para mim era outra pessoa. Era um homem que não tinha sido chamado ainda para ir prestar declarações ao diabo e, portanto, que neste momento não tem, se quiser ser civilizado, educado e um cidadão que vive com a alegria com que eu vivo a democracia, não tem o direito de fazer comentários, não tem mesmo. Herman, mas se clama a sua inocência... Há coisas da justiça. Mas se clama a sua inocência, Herman, se clama a sua inocência e se prevê a eventualidade de poder ser constituído arguído, vai continuar a confiar na justiça? Absolutamente. E ficarei o tempo que for preciso à espera dos resultados, porque é a única maneira. Que outra maneira que você quer? Que eu ate explosivos à cintura e vá arrebentar pessoas? Exatamente, é uma opção que eu jamais faria, e aqui para nós, eu não sei se deveria dizer isto, mas há coisas que me apetecem dizer. Houve muita gente que considerou de mau gosto ter sido notificado antes do programa. A resposta que foi dada é que eu não estava em casa. É verdade, eu não estava em casa, estive no Algarve. Cheguei pouco tempo antes, portanto, é verdade que fui notificado. Eu acho, de boa fé, notificar um cidadão antes de 3 horas em direto, e acho de mais boa fé ainda notificá-lo para uma sexta-feira. Mas vai ter de responder precisamente num dia em que também tem um programa para apresentar. E isso leva-me a outro assunto, que é a energia e a alegria com que eu vou apresentar os Globos de Ouro, infelizmente sem a TVI, porque este ano não foi, espero que nos outros anos vá, mas já tenho combinado com a direção de programas, nem que eu saia do diabo 5 minutos antes, vou a correr com uma câmara atrás a vestir os smoking pelo caminho e entrarei naquele palco para apresentar os Globos de Ouro. Mesmo sem ensaios? Não preciso de ensaios, então, há não sei quantos anos faço diretos aos domingos, só preciso é que me ponham lá o texto e depois estou muito bem secundado pela belíssima Fátima Lopes, pela extraordinária Maria João Bastos e por uma direção de programas que me encoraja desde o primeiro momento e, portanto, só tenho razões para apresentar
com maior energia e maior alegria os Globos de Ouro. E hoje aqui vai estar Herman. Casos destes levaram a muitos boatos, a muita especulação sobre as pessoas envolvidas. Alguma vez pensou que pudesse, porque corre à boca pequena uma série de nomes, alguma vez pensou que isso lhe tocaria assim? Bela pergunta, sabe porquê? Possivelmente uma das coisas que me dá mais tranquilidade, e é uma mensagem que eu queria passar às outras figuras públicas, e não só, às figuras menos públicas, que venham a estar ou indiciadas ou que sejam chamadas a depor, há uma coisa mais perversa do que dar a cara e falar com a justiça olhos nos olhos. É o boato. E a boataria que já corria à volta de mim, lembro-me do facto de ser falado em Azeitão. Azeitão é o meu ninho, foi a pátria que eu adotei. Eu vivia em sofrimento porque a palavra Azeitão estava sistematicamente ligada ao processo. Eu já andava em Azeitão a pedir desculpa às pessoas. Felizmente, espontaneamente, o Pedro Namora no meu programa teve